Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quis o capricho dos agendamentos que hoje debatêssemos uma petição em que um dos subscritores, dos promotores é a CGTP, acompanhada da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores da região de Lisboa e do Movimento dos Utentes de Serviços Públicos. Trata-se de uma petição da maior atualidade, porque se refere a um dos aspectos mais graves do Pacto de Agressão, que é o programa de privatizações, aliás, continuando aquele que já estava estabelecido pelo governo anterior do Partido Socialista. Trata-se de uma política que, ao contrário do que anuncia nos seus objetivos, não melhora a competitividade das empresas do nosso país. Basta nós olharmos para os efeitos da privatização do setor financeiro, da privatização do setor elétrico, da privatização do setor dos combustíveis. O que aconteceu com essas privatizações foi uma diminuição da competitividade da nossa economia, porque essas instituições que eram públicas e passaram a ser privadas, passaram a gerir a sua política em função do máximo lucro para os seus acionistas. E é por isso que hoje a nossa economia, as nossas pequenas empresas, pagam uma das eletricidades mais caras da Europa. Exatamente. É por isso que hoje pagam um dos combustíveis mais caros da Europa. É por isso que não têm acesso ao crédito, porque as instituições, as empresas que eram públicas e foram privatizadas, não querem saber do interesse público, do interesse nacional e da economia portuguesa. Outra das justificações para o programa de privatizações que é anunciada é a redução da dívida pública. Mas, senhores deputados, há uma grande novidade nisto. É que, ao contrário do que foi prometido, quanto mais se privatiza, mais aumenta a dívida pública, o que significa que uma coisa não tem nada a ver com a outra e não é mais privatização que trará uma redução da dívida pública. Claro que depois dizem que é para reduzir o peso do Estado. Isso sim, na economia, isso sim têm concretizado. Isso corresponde à reconstituição dos monopólios que existiam antes do 25 de Abril e antes das nacionalizações. É isso que está a acontecer. Uma política que levou a que setores fundamentais da nossa economia estejam nas mãos de um ou de poucos grupos económicos, condicionando a vida de milhões de portugueses e de milhões de empresas que estão, por isso, penalizadas por esta situação. E agora pretende-se que o programa continue com a gestão danosa que foi feita nos estaleiros navais de Viana do Castelo, pura e simplesmente para garantir a entrega ao privado daqueles estaleiros. Com a venda da parcela que o Estado ainda tinha na EDP, uma empresa que tem 1.000 milhões de euros de lucro por ano nos últimos 5 anos, à custa dos portugueses, à custa das empresas portuguesas. Com a política da Galp, que desde 2004, 2005, quando o governo PSD-CDS liberalizou o mercado dos combustíveis e privatizou o fundamental da Galp, quintuplicou a partir daí os seus lucros, porque deixou de se preocupar com a economia e com o interesse público e passou-se a preocupar apenas com o interesse dos seus acionistas. E querem continuar com o metro, com a TAP, com a REN, com a CP Carga, com as linhas lucrativas da CP, porque as outras são para encerrar, com tudo aquilo que possam transformar em mais fertagos, em mais parcerias público-privadas, em mais concessões que são vantajosas para os privados e desvantajosas para o povo e para o interesse nacional.